O Pedro Lourenço sabe como dar uma festa. Ele simplesmente, na noite de segunda para terça-feira, convidou os jogadores do Cruzeiro para uma grande festa, que tinha como nada mais nada menos do que Gustavo Lima, vocalista sertanejo conhecido nacionalmente, e estava ali simplesmente como se fosse um astro comum. Tirou foto com os jogadores do Cruzeiro, cantou e participou da festa do Pedro Lourenço, onde ele foi presenteado com uma camisa e recebeu uma homenagem do Pedro Lourenço que eu vou até colocar na tela para vocês. Só que antes, família, eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Lembre-se, sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora veja as principais falas, os principais momentos que eu separei aqui da festa feita pelo Pedro Lourenço. Todos estão aqui, todos. E quero te presentear com a camisa. O Cássio, mas o Matheus vai te dar essa camisa como sócio torcedor do Cruzeiro. E é o Caio Jorge, nós só temos aí. Olha aí pra você ver. Então, aí ó, o cartãozinho do Matheus. Né? Tá bom? Tem benefício, tem que pagar 1.000 e poucos por mês. É bom, né? Eu acho que isso aí não vai fazer muita diferença para você, não, né? Agora tem proprietário, agora tem quem manda, né? E é isso aí, cara. Eu falei pros meninos ali, pros jogadores ali, que independente de contrato, independente de grana, independente do business do negócio, do futebol, a amizade que eles vão fazer com esse cara aqui vale mais do que qualquer dinheiro desse mundo. Parabéns. Obrigado, te amo, obrigado, te amo. Agora prestem atenção, família, eu tô sempre atenado que os rivais também têm falado sobre o Cruzeiro. E o Marcos Salum, presidente do América, ele fez uma revelação que me pegou bastante surpresa. Ele participou de um podcast e disse que o Cruzeiro já tinha uma negociação muito bem encaminhada pelo Emmanuel Martinez no início desta temporada. Lembrando a vocês que o América estava vendendo 50% dos direitos econômicos do volante de 29 anos de idade por 2 milhões de dólares naquela época. E segundo o Marcos Salum, o Pedro Lourenço, hoje dono do Cruzeiro, ligou para ele e falou: olha, quer quanto? Tal, é isso? Eu vou pagar. Só acerta os últimos detalhes lá com o Cruzeiro que eu vou pagar pela transferência do jogador. O Marcos Salum entrou em contato com o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, os representantes da nossa diretoria, que vetaram a contratação do jogador. Eles simplesmente disseram: por estes valores a gente não vai querer o Emmanuel Martinez. O que eu achei muito curioso, porque não era o Cruzeiro que estava bancando a contratação do jogador, era o Pedro Lourenço. E mesmo assim o Cruzeiro teria recusado pagar aqueles valores, sendo que nem era o próprio Cruzeiro que estava pagando. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do presidente do América, o Marcos Salum, que concedeu essa excelente entrevista em um podcast. Eu vou contar uma coisa que ninguém sabe. E pode perguntar pro Pedrinho se é mentira. Um dia de manhã, eu tô no meu escritório, o Pedrinho chega para mim e fala assim: Salum, você aceita 2 milhões de dólares livre para vender o Martinez? Eu falei: aceito. Mas eu queria pagar uma parte com o patrocínio. Ô Pedrinho, 2 milhões de dólares, eu faço o negócio. Então tá bom. Meio-dia você liga pro Gabriel. Tá certo? Quem é Gabriel? Era um antigo CEO do Cruzeiro. É o CEO, o chefe lá do Cruzeiro. Saiu do Cruzeiro já. É o Gabriel. É. Tudo bem. Liguei para todo mundo no América. O Pedrinho fez uma proposta assim. Eu aceitei e vou falar com o Gabriel. Quando eu falei com o Gabriel na hora do almoço, eu nem contei isso pro Pedrinho. Estou falando aqui pela primeira vez. Porque se eu conto, o Pedrinho ia ficar o arara. O Gabriel falou: não, nós não queremos jogador por esse preço. Nós não queremos jogador por esse preço. Foi perfeitamente. Avisei ao empresário do jogador que o Cruzeiro não queria. E aí nem falei com o Pedrinho as coisas que o Gabriel me falou. Que não é ele que decide, não sei, essas coisas do futebol. Falou: Pedrinho, infelizmente o Cruzeiro não quer o jogador. Ele estava vendido para o Cruzeiro. Pode perguntar para o Pedrinho se é mentira. Olha só, rapaz. Entendeu? Então, só que o Cruzeiro fez uma coisa que hoje eu falo, que
já passaram as pessoas, eles foram lá e influenciaram o jogador. O jogador não queria entrar em campo. Quer comprar o jogador? Compra do time. E depois negocia com o jogador. Agora, vai no jogador, faz a proposta de salário, o jogador falou, eu não vou jogar mais a Série B, eu quero jogar a Série A. Eu vou te falar, em 36 anos de futebol, nunca vivi uma situação como eu vivi com o Martinez. Foi a pior negociação que eu já tive com um atleta na história. Na história minha dirigindo. Que eu tive que bater Falta na de mesa. ética. Falta de ética total. E eu bati na mesa várias vezes com ele. Não vai sair pela porta errada. Ou cumpre o que quer, ou você fica mofando aí. Você tem contrato. Tem que acertar comigo primeiro para sair. E o preço que eu vendi para Fortaleza é o mesmo preço que eu ia vender para o Cruzeiro. Vendi pela mesma condição. E se o Pedrinho fosse o presidente naquela época, o Martinez estava jogando no Cruzeiro hoje. Então o CEO que melou o negócio. Não é o CEO, Regis. Era o funcionamento interno, não era azeitado, né? E tinha uma cabeça que mandava e tinha outra que ajudava. Então é diferente. É muito simples. O Ronaldo, quando o O Pedrinho, Ronaldo não queria se endividar com esse valor. quando o Pedrinho entrou com aquele aporte lá no Cruzeiro, na época do Ronaldo, o Ronaldo deu entrevista dizendo, o Pedrinho é muito bem-vindo e tudo, mas A gestão é minha. ele é um investidor, a gestão do futebol é minha, aqui é tudo comigo. Quer dizer, em outras palavras, o Ronaldo falou assim, o Pedrinho botou dinheiro, mas aqui quem manda sou eu. Olha só, família, o jornalista Marcelo Bettler, ele tem um canal no YouTube onde ele separou um momento do seu conteúdo apenas para falar sobre o trabalho que está sendo feito na Toca da Raposa. O jornalista está impressionado com o trabalho do Fernando Seabra e ele detalha muito bem como o Fernando Seabra trabalha essa equipe. Talvez alguns torcedores não entendam mais ou menos como é que funciona a questão tática do Fernando Seabra, mas o Marcelo Bettler, em seu vídeo no YouTube, conseguiu explicar muito bem o trabalho feito pelo Seabra e promete que o Cruzeiro vai dar muito trabalho neste campeonato brasileiro. Eu vou colocar agora na tela para vocês o que o jornalista falou sobre o maior time de Minas Gerais. É mais um jogo muito consciente do Cruzeiro. Estou falando quase toda a rodada aqui do Cruzeiro e tal, e dos outros que eu vou assistindo. Tem um ponto que eu acho muito interessante, que eu trago para vocês, que é a capacidade que esse time do Cruzeiro tem de encarar os jogos, de preparar os jogos. O Fernando Seabra preparou o jogo do Bragantino, e o Cruzeiro teve uma postura, e deu para ver que não foi o Cruzeiro que dançou a dança do Red Bull Bragantino, que ficou surpreso que o Bragantino tenha pressionado, tenha ocupado o campo de ataque, que tenha tido mais presença no campo de ataque do que o Cruzeiro teve. Não, o time se preparou para isso, viu como que o adversário jogava, como que poderia explorar. Mesmo jogando em casa, o Cruzeiro foi perigoso nos contra-ataques, fez um gol de contra-ataque, teve 2 anulados e depois marcou mais um contra-atacando. Então, e foi muito diferente do jogo contra o Grêmio, que o Cruzeiro foi jogar fora de casa, mas a boa ideia contra o Grêmio era deixar o Grêmio nervoso. Então ter posses de bolas longas e longas e longas, e que o Grêmio corresse atrás e que desorganizasse o Grêmio. E que foi diferente do jogo contra o Corinthians, que o Cruzeiro chutou muito de fora da área, porque o Corinthians entrava muito na área, estava assustado. Então o fato do time a cada jogo se preparar de uma forma diferente, estudar os jogos, estudar os adversários, e que o técnico consiga passar isso bem para os jogadores, e que depois eles consigam desempenhar bem, eu acho que é o ponto que está fazendo esse time jogar tão bem. Além, e a partir daqui entram os jogadores, né? Entra a grande fase do Matheus Pereira, a ótima fase do William, o Veron, que de novo marcou e teve uma participação interessante, o Arthur Gomes, que está ficando muito confiante e perigoso nos contra-ataques, a estreia do Matheus Pereira, do Matheus Henrique, que foi muito bem também, acelerado, né? Característica diferente do Lucas Silva. O Lucas Silva dá pausa, que é importante, tem que jogar melhor o Lucas Silva porque não está rendendo tanto tecnicamente, mas a pausa é muito importante no futebol. Só correr e só atacar e tal não é o que o time vai precisar toda hora. Então o Matheus Henrique entrou com característica de acelerar mais e o Lucas dá mais calma, mas o principal que eu queria trazer rapidamente aqui era a capacidade do time de entender o que os jogos precisam, se preparar para isso antes, que os jogadores não se surpreendam com o que a partida está apresentando para eles, ou seja, o trabalho pré-jogo do técnico é bom, e que depois os caras vão saber executar. O que o jogador de futebol mais quer é entrar em campo sabendo o que vai acontecer, o que espera ele do outro lado.
E eu acho que isso está acontecendo nesse momento do Cruzeiro. Os caras estão rendendo bem, entendendo bem. E eu acho que é o mérito do Fernando Seabra. Vamos ver a partir de agora, com mais jogadores, como que ele vai administrar a entrada dos caras. O Cruzeiro daqui a pouco vai ser mais visto, mais estudado pelos seus adversários. É muito mais difícil ser vidraça do que ser pedra. Daqui a pouco os adversários vão criar mais dificuldades para esse time. Vão tentar explorar também que o Cruzeiro joga, que tem a bola, que vão contra-atacar, enfim. Daqui a pouco as coisas tendem a ficar ainda mais difíceis. Veremos. Então é isso, família, encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!